Queridos irmãos, amigos, ouvintes da Palavra de Deus, eu gostaria dessa semana deixar uma palavra de reflexão e gostaria de até fazer um pensamento. Imagine uma pessoa que sai, recebe uma missão para ir num lugar que ela não conhece, para resgatar algumas vidas. E essa pessoa, quando ela sai para ir para esse lugar que ela não conhece, para resgatar vidas, quando ela chega nesse determinado lugar, ela começa a fazer amizades, e quando ela faz amizades, ao mesmo tempo também tem algumas inimizades que no decorrer do caminho ela encontra. E essas inimizades, o que acontece? Procura essa pessoa para o matar, para defamar ela, para acabar com essa missão que ela veio, né? E o que me chama a atenção é que quando essa pessoa ela chega nesse lugar, após ela fazer amizades, né? Fazer amizades, mas aí por destino, no final, né? Imagine, eu estou falando uma imaginação de um filme. E no final desse filme, essa pessoa, ela até consegue resgatar as vidas que ela foi resgatar. Embora algumas ela não conseguiu, porque se tornou inimigo dela, mas no final do filme ela consegue resgatar as pessoas, só que no final do filme ela acaba morrendo. E aí o que acontece? Essas vidas que ela conseguiu resgatar, o que acontece? Essas vidas têm, por agradecimento, ou agradece pelo bem que essa pessoa fez, ao ir nesse determinado lugar para resgatar elas deste lugar em que elas estavam vivendo. E sabe o que me chama a atenção? É que baseado assim, eu quis levar essa reflexão, porque na Bíblia conta a história de uma pessoa que saiu do seu lugar, onde ela tinha tudo, tinha toda a sua glória, e ela saiu com uma missão. Qual a missão? De resgatar vidas. E quem foi essa pessoa? Foi Jesus. A Bíblia disse que ela deixou o seu trono de glória, de resplendor de glória, e veio a este mundo em que eu e você está vivendo. Ele veio com uma missão. Qual a missão? De resgatar as nossas vidas. Como assim resgatar as nossas vidas? Resgatar as nossas vidas da morte eterna, ou das garras do Satanás, que é o nosso inimigo. E a Bíblia conta a história que Jesus, ele deixou o resplendor de sua glória, e na sua vinda aqui neste mundo, a Bíblia disse que ele formou amigos, formou uma equipe de 12 discípulos, sendo que de 12 discípulos um traiu, mas mesmo assim ele não tratou com indiferença esse um que ele traiu. E a Bíblia diz que em sua trajetória ele fez muitas amizades, operou grandes sinais de maravilha, grandes milagres, fez tantos bens às pessoas. Só que mesmo nessa trajetória que ele veio para resgatar as vidas, ele também encontrou inimigos que o procuravam para o matar, procurava achar falhas nele para que pudesse o matar. E a Bíblia conta a história que já no finalzinho dos seus dias, nos finalzinhos dos dias que Jesus estava vivendo aqui na terra com seus discípulos, chegou uma certa feita que ele foi ao monte chamado Getsemane. E quando ele chega nesse monte chamado Getsemane, ele levou ali alguns dos seus discípulos. E a Bíblia diz que ele falou: ficai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E a Bíblia disse que quando ele foi orar, eu vou até ler esses versículos nesse momento para registrar o que está na palavra do Senhor. O que chama a atenção é que Jesus, ele passou por todas essas dificuldades por causa de mim, por causa de você, para resgatar a minha vida e resgatar a sua vida também. Mas Jesus, neste momento que eu vou ler os versículos, ele estava nos últimos momentos da sua vida e a sua aflição era tamanha. Eu vou até ler esse versículo nesse momento, que está no livro de Mateus, no seu capítulo 26, e o versículo de número 36 diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e 2 dos discípulos, filhos de Zebedeu, começou a entristecer e angustiar-se muito. Então lhe disse-lhes: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui
vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou o seu rosto e orando, dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Meu irmão, meu querido, esse momento aqui foi um momento de desabafo de Jesus. Quando ele prostrou com o seu rosto, orando a Deus, ao Pai, esse momento foi um momento de desabafo. Ele não estava aguentando mais. A sua aflição era tamanha, ele não estava aguentando mais a sua aflição. Tanto é que ele até desabafou um pouco com os discípulos. Porque na verdade os discípulos, além de discípulos, eram amigos. E amigos é para isso. Amigo é para desabafar. Será que você não tem um amigo, tem uma amiga para desabafar o que está passando com você? Todos nós temos um amigo, alguém de confiança para desabafar aquilo que estamos passando. E Jesus não foi diferente. Ele formou esses seus discípulos porque ele queria ter alguém ao seu lado. E ele desabafou com eles. Ele falou assim: vamos até o de Getsemane e eu vou orar. E quando ele chegou próximo, ele deixou alguns dos discípulos e levou mais alguns mais adiante para seguir mais próximo do monte. E quando ele ia indo, ele falou com Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Ele falou assim: a minha alma está muito triste, estou muito angustiado. Fica aqui, vigiar e velai comigo, por enquanto eu vou orar. E os discípulos ficaram, e Jesus foi adiante, que é o que eu acabei de ler. E quando ele foi mais adiante, onde estava somente ele e o Pai Celestial, que é o nosso Deus, ele novamente dá a entender que ele desabafou. Ele falou assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Meu irmão, esse momento aqui foi um momento de desabafo de Jesus, com os discípulos, mas também com Deus, que ele não estava aguentando mais a aflição que ele estava passando. A aflição era tamanha, que a Bíblia disse que ele falou aos seus discípulos: eu estou triste e a minha alma está começando a ficar angustiada. Sabe qual é a diferença entre triste e angustiado? Triste todos nós ficamos tristes no dia a dia, mas se essa tristeza ela é contínua e não vem felicidade, é só triste direto, sabe o que vai gerar? Esse montante todo dia triste vai gerar angústia. E quando gera angústia, meu querido, aí é difícil de sobreviver. Quando uma pessoa está angustiada, é difícil de fazer essa pessoa se animar. E foi o que aconteceu com Jesus. Ele falou aos seus discípulos: eu estou triste, a minha alma está triste, mas eu estou angustiando também, a minha alma está angustiada. Então nesse momento dá a entender, e eu quero entender, que Jesus estava sentindo as dores que estavam para vir, que eram as dores que antecipavam a sua crucificação e a sua morte. Então ele estava tão aflito, tão angustiado, que ele chegou a ponto, se pudermos dizer dessa forma, pedir para que Deus passasse dele aquele cálice amargo que ele estava para beber. Mas ele foi assim tão preciso que ele falou: sim, isso não seja como eu quero, mas que seja feita a tua vontade, ó Pai. Então Jesus ali, ele queria entregar os pontos, mas ele sabia que ele veio numa missão. Missão é essa de resgatar a sua vida e resgatar a minha vida. E a missão dele foi dada por Deus. E ele falou: todavia não seja feito como eu quero, mas seja feita a tua vontade. Ou seja, ele quis dizer: Senhor, tu sabe que ele queria dizer essas palavras, eu quero entender. Não estou afirmando, eu quero entender que Jesus queria dizer assim: eu não estou aguentando mais, mas por mim eu parava agora. Mas todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feito a tua vontade, ó Pai. Sabe aquele louvor que fala: por mim eu parava agora? Era isso que Jesus estava. Se Jesus fosse cantar num louvor, ele ia cantar esse louvor: por mim eu parava agora. As aflições, as tristezas, as angústias estão acabando comigo. Talvez Jesus podia até cantar esse louvor. Por ele parava aquela hora, porque a aflição dele estava muito
a sua vida estava angustiada, ele não estava aguentando, mas ele falou: mas todavia, ó Pai, não seja como eu quero, mas seja feito a tua vontade. E a Bíblia disse que Jesus, ele chamou os seus discípulos, chamou a atenção deles, depois voltou a orar de novo, e ele entendeu que a vontade era ele tomar aquele cálice. Então, meu irmão, meu querido, se eu for não, que eu vou colocar um tema nessa palavra que eu estou postando nessa semana, o tema vai ser fazer valer a pena. Meu querido, Jesus sofreu tudo isso para que hoje eu e você pudesse ser salvo. É por causa de Jesus que você hoje está servindo ao Senhor. É por causa desse sofrimento que Jesus sofreu lá na cruz do Calvário, ali antes da sua crucificação. É por causa do sofrimento que Jesus sofreu, da traição de Judas quando o traiu, de quando Pedro negou ele 3 vezes, quando ele foi esbofeteado, na cruz do Calvário, quando ele carregou aquela cruz ali até a sua crucificação, os chicotes que ele foi levado sobre os seus ombros, as chicotadas que ele levou, foi por tudo isso que ele não parou. Ele morreu, na verdade. Mas o que mais alegra a mim e a você que está ouvindo essa palavra, que Jesus realmente, nesse filme, ele morreu, só que ele ressuscitou. Ele ressuscitou, está no céu intercedendo por mim, está intercedendo por você. E o que ele quer de mim? O que ele quer de você, meu querido? O que Deus quer de nós? É que nós possamos fazer valer a pena tudo aquilo que ele sofreu. Senão, que graça teria ele sofrer tudo aquilo e hoje nós não dar valor ao seu sofrimento? Jesus, ele sofreu tudo aquilo para hoje você estar onde você está. Se Jesus sofreu tudo aquilo, ele sofreu porque ele sabia que ele podia contar com você, meu querido. Então não desista, não pare. Jesus, ele podia ter parado ali, mas ele não parou. A palavra dele foi: eu não estou aguentando mais, se for possível, Pai, passa de mim esse cálice. Jesus não estava aguentando, ele podia ter parado, ele podia ter entregado os pontos, mas ele não entregou os pontos, meu querido. Ele foi fiel até o fim, até a morte, e morte de cruz. O versículo que eu li, ele fala para os seus discípulos: eu estou angustiado, estou triste até a morte. Ele queria dizer o quê? Que a partir daquele momento, até a sua crucificação, ele não ia ter paz. A tendência ali era só piorar e não melhorar. Mas mesmo assim ele falou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Aí, como ele viu que não tinha o que fazer, que ele tinha que passar por aquele cálice de amargura, ele falou: todavia seja feito a tua vontade. Meu querido, tá difícil para você? Lembra do que Jesus passou. A sua situação está difícil, a dor está grande, tamanha, você está querendo parar, mas não pare, meu querido, não pare, porque Jesus sofreu para que hoje você estivesse servindo a Ele. Confia, creia, Jesus está te vendo, não pare. Peça graça, peça força, peça sabedoria, peça para Ele te dar entendimento, peça para Ele te ajudar, e Ele vai te ajudar, mas não pare, não entregue os pontos. Faça valer a pena tudo que Jesus sofreu por mim, faça valer a pena tudo que Jesus fez por você, e aí você vai ver que vai valer a pena. Não pare, meu querido, não para agora. Você já chegou até aqui, por que você vai parar? Faça igualmente essa oração que Jesus fez. Ele também chegou até ali, ele falou: por mim eu parava agora, ele queria dizer, mas ele não parou. E por ele não ter parado e ter suportado tudo, a palavra para você essa semana é essa: não pare agora. Faça valer a pena o sofrimento que Jesus sofreu na cruz do Calvário por você. Faça valer a pena tudo que ele sofreu, que não seja em vão. Tudo que Jesus sofreu, que não seja em vão, mas que faça você valer a pena. Que Deus abençoe e tenha uma ótima semana no nome do Senhor. E outra, saiba de uma coisa: não pense você que Jesus não sabe do seu sofrimento. Não pense você que Jesus não sabe o que você está passando. Ele sabe. Da mesma forma que Deus lá no céu, quando viu Jesus prostrado orando, pedindo para passar aquele cálice,
Deus sabia do sofrimento que Jesus estava passando, mas Deus deu graça e ele suportou, e hoje ele está lá no céu, sentado à destra de Deus, intercedendo por mim, intercedendo por você. E a mesma forma é você, meu querido. Jesus sabe o que você está passando, mas tenha fé, tenha calma, tenha paciência, ora, peça a graça do Senhor, e logo mais você vai estar sentado, descansando de tudo isso que você está passando. Ah, você está falando que eu vou morrer? Não, descansando da luta, da prova, da aflição. Deus vai fazer passar essa aflição, essa luta, essa prova, e logo mais você vai estar, você vai estar sentado agradecendo a Deus, e aí você vai ver que valeu a pena você esperar Deus te dar vitória. Então não pare, meu querido, mas faça valer a pena o que Jesus sofreu por você. Compartilhe essa palavra com mais alguém. O meu canal é @Gerê com J, ou @Jeremias1967. Entra no meu canal, se inscreva, ativa o sininho. Toda semana Deus tem me dado uma palavra, e lá também tem outras palavras com temas. Quem sabe tem uma que vai falar o seu coração, dar continuidade a essa palavra que eu acabei de falar agora. Então Deus abençoe. Tenha uma ótima semana no nome do Senhor. Não sei se você está vendo pelo Instagram, ou pelo Facebook, ou pelo YouTube, mas se você está vendo pelo Instagram ou pelo Facebook, se inscreva no meu canal no YouTube, é @Gerê. Ajuda essa palavra a chegar mais longe. Deus abençoe no nome do Senhor Jesus.